essa comissão ficará na história. No dia 16 de abril de 2024, o dia que a presidenta e seus colegas deram um golpe, rasgando o regimento, alterando o regimento por uma vontade própria, exclusiva dela, porque tem interesse em algumas pautas. Como ela disse, é a nossa vingança ao mês de abril. Nós estamos aqui há 3 horas, num debate tentando defender simplesmente a aplicação do regimento, algo elementar. Mas o ódio, a gana, a raiva de alguns contra o movimento popular, contra os excluídos, essa raiva, esse ódio fazem com que o regimento nessa casa aqui hoje fosse rasgado. Tempo de liderança do governo, deputado Alencar. O 8 de janeiro de 2023 está na história do país. Uma tentativa do golpe, apoiado por alguns, pelo ex-presidente, pelo seu partido, pelos seus seguidores e seus adeptos. Tentou dar um golpe atingindo a democracia brasileira, tirar do poder um presidente legitimamente eleito, que subiu a rampa no dia 1º de janeiro de 2023, nos braços do povo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoas estão sendo presas, algumas já foram, outras serão, esperamos. Os financiadores, os estimuladores, todos aqueles que tramaram, que sabiam, que propagaram o golpe, querendo romper com a vontade popular, com a democracia, com a Constituição. Essa data está na história e o povo não vai esquecer. Da mesma maneira que está na história o golpe dado em 64, que fez com que o Brasil sofresse durante 21 anos a ditadura militar, com morte, perseguições, censuras políticas, cassações de mandato e tantas outras coisas. Pois bem, essa comissão ficará na história. No dia 16 de abril de 2024, o dia que a presidenta e seus colegas deram um golpe, rasgando o regimento, alterando o regimento por uma vontade própria, exclusiva dela, porque tem interesse em algumas pautas. Como ela disse, é a nossa vingança ao mês de abril. Ela mesma disse na reunião de coordenadores. Nós queremos pautar essas matérias, que é o nosso recado em relação a isso. Como se fosse o papel desse colegiado. É papel aprovar, debater leis, vai ter posições antagônicas, diferentes uma da outra, não tem problema nenhum. Até nisso eles tentam cercear. Quer que eu fique em silêncio? Mas se quiser eu fique em silêncio. Tá bom. Eu fico. Se estiver incomodado, por favor, fique à vontade. Fique à vontade, não faço questão. Nem um pouco. Nem um pouco. Então, presidente, aqui é uma tentativa, mais uma vez, de cercear o direito parlamentar a falar num espaço de uma comissão que justamente se diz a maior dessa casa, que deveria preservar, dentre outras coisas, as prerrogativas, defender o regimento, a legalidade e a constitucionalidade. Mas isso para eles, a banda do Bolsonaro, isso não vale, isso não importa. Eles não respeitam mesmo. Não respeitam o tribunal, não respeitam as leis, não respeitam a Constituição, não respeitam nada. E aqui estão dando mais uma demonstração. Uma tentativa de censura e um golpe claro no regimento interno. Ao abolir o direito de inclusão na pauta de requerimentos. Deputada Bia foi presidenta dessa comissão. Tivemos divergências, deputada Bia. Mas eu não lembro de Vossa Excelência impedir que requerimentos extra-pauta fossem apreciados. Eles podiam até ser derrotados. Mas não apreciados. Foi o que foi feito aqui hoje. Numa votação simbólica, irregular, totalmente antirregimental, e a própria presidenta assim disse, quando ela diferenciou o extra-pauta da inversão de pauta.
que seriam votações separadas, e ela não encaminhou a votação do extra-pauta. Mas, senhoras e senhores, nós prezamos pela democracia. Nós prezamos pelas liberdades. A liberdade política, algo sagrado, algo muito importante. O direito à manifestação, dos movimentos sociais, de qualquer pessoa se manifestar de maneira livre, contestando, reivindicando, exigindo do governo, seja o governo que for, determinadas medidas. E o que é uma tentativa aqui novamente, como já se tentou no governo anterior, como se já se tentou em outros momentos, é uma criminalização dos movimentos sociais, das liberdades políticas, que alguns fingem defender, mas é da palavra para fora. Se pudesse, seria só porrada. Se pudesse, seria novamente o tempo da morte. Se pudesse, seria novamente o tempo do assassinato, do desaparecimento. Isso sim, da cassação de mandatos, da cassação da palavra, como já tentaram aqui em plena luz do dia, nessa comissão, deputado Fausto Pinato. O direito à manifestação é livre, caro colega. É livre. E o que vale para A, vale para B. Mas nós continuaremos respeitando. Queremos que a oposição tenha o direito à palavra, de falar e se manifestar, mesmo com arbitrariedades e os absurdos que alguns da oposição eventualmente falam e que nós discordamos. Então, colegas, deputados, deputadas, nós vamos continuar aqui hoje fazendo o debate a todo momento, manifestando a nossa opinião política e, se necessário, continuar com a obstrução. Esperamos que a presidenta, na condução dos seus trabalhos, e ela disse hoje que era uma exceção. Fiz a pauta de maneira exclusiva por uma exceção, que isso não se repetirá. Espero, presidente, que aquilo que foi dito na presença de outros colegas deputados seja de fato realizado. Que hoje tenha sido a exceção, que não se continue essa prática, porque isso não ajuda o trabalho da principal comissão. As pessoas estão que nos olhando, estão nos assistindo. Nós estamos aqui há 3 horas, num debate, tentando defender simplesmente a aplicação do regimento, algo elementar. Não estamos dizendo de nada extraordinário. Mas o ódio, a gana, a raiva de alguns contra o movimento popular, contra os excluídos, essa raiva, esse ódio, fazem com que o regimento nessa casa aqui hoje fosse rasgado. Que um novo golpe fosse perpetrado. Que o 16 de abril seja lembrado aqui nessa comissão. Esperamos que ele não se repita. Esperamos que os colegas ponderem e alguns ainda possam rever sua posição. Esperamos, para que a gente não continue nesse clima não produtivo e deixemos de fazer o grande debate. Podemos fazer o grande debate sobre a reforma agrária. Podemos fazer o grande debate sobre a questão do porte de arma, que a Comissão de Segurança está fazendo agora com a presença do ministro Lewandowski. Podemos fazer de maneira tranquila, com visões de mundos diferentes, posições diferentes, mas de maneira respeitosa, dentro das regras, não de maneira autoritária, abusiva, antirregimental e golpista. Mas pedir algumas coisas para determinadas pessoas, eu acho que é falar em vão. Afinal, quem defende a ditadura e quem tentou dar um golpe no 8 de abril, dá um golpe nessa CCJ, no 8 de janeiro, dá um golpe nessa CCJ